Olá, amigos do canal Fatos e Cultura. Hoje nós estamos num dia diferente. Estamos aqui na Praça 7 de Setembro para falar um pouco sobre a história dela, do monumento alusivo ao centenário da independência. E para isso, eu estou aqui com meus amigos Homero Lester e Paulo de Tarso. Então sejam bem-vindos, meus irmãos, é uma honra tê-los aqui no nosso canal. Obrigado. Irmão Paulo, como foi que teve início a ideia de fazer essa praça? O que é que está pretendia? Se existia algo nesse local? Na verdade, esse local aqui era um quarteirão que em 1914 foi demolido e tendo sido erigido essa praça, né? Em 1922, por ocasião do centenário da independência, foi erigido o monumento para marcar data tão importante na história do nosso país. Concomitantemente à construção do monumento e da praça, foi erguido o Palácio Felipe Camarão, né, onde antigamente estava a intendência municipal, né, e foi construído o palácio, tendo sido inaugurado na mesma data, 7 de setembro de 1922, ambos da mesma data. Maravilha, ver a grandeza do que foi feito na época, né? Meu irmão Homero, aqui a gente vai percebendo que há uma simbologia, há personagens, né? Teve algum desses personagens que participaram diretamente na independência do Brasil? Nós temos Dom Pedro I, né, um grande figura da nossa história, o imperador. Ele teve relevante atuação na nossa independência, e também nós tivemos outros vultos da história, com o Padre Miguelinho, também foi um grande revolucionário, um homem antenado com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e principalmente de liberdade, né? Então ele foi um baluarte, né? Então aqui nós temos também outros nomes da história nesse monumento que precisam ser reconhecidos, né? E também cultuados pela nossa cultura, né? Para que a gente possa manter na nossa história esses nomes que foram relevantes para a nossa história, do nosso desenvolvimento do nosso país e principalmente da nossa liberdade e da nossa independência. Maravilha, inclusive 5 anos antes, né, da independência do Brasil, o Padre Miguelinho, que é natural aqui do Rio Grande do Norte e foi um dos cérebros da Revolução de 1817. Para terem noção, essa revolução foi tão grande que ela foi a única no período colonial a vencer os portugueses e fundar uma república de forma provisória, que durou apenas 74 dias. É tanto que deixou profundas marcas na região e acabou indiretamente ou diretamente pavimentando o caminho para a nossa independência. Irmão Paulo, e teve mais outro personagem também que está na efígie, né? Sim, está Antônio de Melo e Souza, então governador do Rio Grande do Norte, figura natural de Nísia Floresta, né? E que foi governador do Rio Grande do Norte por 2 ocasiões. Um grande literata, reconhecido, né? Tem muitas contribuições na imprensa na época, escrita, posteriormente como escritor mesmo de contos, entre os quais ele tinha um personagem que normalmente ele escrevia, que era Policarpo Feitosa, né? Era o personagem o pseudônimo que ele se assinava, né, toda a obra dele. A imagem tem uma simbologia muito interessante, que ela é alusiva aos 100 anos da independência. E a gente vai perceber que há sobre um pedestal 2 figuras, uma feminina, supostamente a Mariana, dá para ver pelo barrete fígio, que é simbolizando a pátria,
e uma masculina, possivelmente um indígena, caracterizando o povo. A estátua feminina está com um livro de história, encostado em um bloco de granito. Neste está escrito duas datas importantíssimas: 7 de setembro de 1822 e 7 de setembro de 1922, ou seja, o centenário da nossa independência. A estátua do povo oferece-lhe um ramo de louro, que representa a vitória. Outra simbologia presente no monumento, que é o povo, que está representando em uma espada desembainhada para baixo, demonstrando proteção e atenção à pátria, além de abnegação dos seus habitantes quando necessário. Um pouco abaixo do livro de história e a espada, encontra-se o brasão de armas do estado do Rio Grande do Norte. Na efígie de José Bonifácio, cuja tradução está em latim: que sejam quais forem os teus cuidados, quer o infortúnio te atormente, quer a felicidade te eleve, terás sempre a pátria ante os olhos. Por ela darás tua inteligência, tua força, até tua vida. Um pouco abaixo de cada efígie há adornos. José Bonifácio está o carvalho, que simboliza a fortaleza. Na placa de Padre Miguelinho, ela já mostra as datas importantes, né? Que é o 7 de setembro de 1822, 7 de setembro de 1922, primeiro centenário da independência da pátria, aos que trabalham e a que fizeram. Ao lado da efígie de Padre Miguelinho está uma palma, que demonstra o martírio. Na efígie de Sua Majestade Dom Pedro I está também em latim, cuja tradução é: o Rio Grande do Norte fortalecido pela luta contra a natureza e amparado pelo vigor dos teus filhos. Será sempre um pequeno, mas incansável operário da união e da grandeza da pátria. Um pouco abaixo da efígie de Dom Pedro I está Era, que representa a fidelidade. Na efígie de Dr. José Melo Souza tem a placa com os seguintes dizeres: pelo voto do Congresso Legislativo e do Rio Grande do Norte, e sendo governador Antônio José Melo Souza, foi erigido esse monumento. Na de Antônio José Melo Souza está a oliveira, que ela caracteriza o sacrifício. E fruto desse empenho, a loja maçônica Padre Miguelinho, ela mais uma vez, né, para a sociedade, ela teve uma iniciativa bem interessante. Que iniciativa foi essa? Olha, não é só a Padre Miguelinho, né? A maçonaria como um todo, a maçonaria universal, ela sempre lutou pela liberdade, né? Ela foi pioneira na libertação dos escravos, pioneira também na Revolução, pioneira na abolição da escravatura e também na independência do Brasil, né? E essa iniciativa que nós temos dos monumentos é uma iniciativa de manter viva a memória, né, dos nossos mártires, né, e dos nossos heróis que passaram pelo nosso país, né, lutando porque nós acreditamos, como maçom, acreditamos na liberdade do povo, né, e acreditamos também na igualdade como uma garantia constitucional, né, de igualdade de direitos, né. E a fraternidade, porque todos nós somos humanos e precisamos ser fraternos um com o outro, amarmos uns aos outros. E a maçonaria tem esse lema, né, de trazer à memória esses fatos para que ela não se perca no tempo, né? Então, esses monumentos, essa rememória da gente reverenciar os monumentos, de cuidar dos monumentos, isso aí é uma coisa importante não só para a maçonaria, mas para toda a sociedade. E a sociedade aqui, no caso, a sociedade potiguar. Inclusive, né, o projeto, né, como foi muito bem explanado aqui pelo nosso querido amigo e irmão Homero Lechner,
foi de revitalizarmos esse monumento, colocar de volta as efígies e as placas que foram infelizmente roubadas e lembrar para a nossa sociedade a importância desse momento tão marcante, que é a independência do Brasil. E agora estamos vivendo o ano do seu bicentenário. Não é isso, meu irmão? Exatamente. Eu acho que é a oportunidade, né, de se resgatar, de se buscar a história, né, através do monumento desse, a gente dá oportunidade para gerações mais atuais, as novas gerações, conhecerem um pouco do que foi a nossa história, do que foi o nosso passado. Acho que sem passado não há futuro, não há presente, não há futuro. Então acho que é a forma de a gente resgatar e tornar a sociedade contemporânea, atual, a juventude, a história, é exatamente a partir dos monumentos, chegando até as salas de aula, né? Então começa em casa, do jovem, na educação em casa, vem para a rua, né, para as praças públicas, através dos monumentos, e por fim na sala de aula, em que o jovem vai consolidar aquele conhecimento, né, e conhecer melhor a nossa história. Eu acho que o monumento em si, né, ele tem uma importância ímpar para consolidar todo esse conhecimento. É maravilha. É muito importante isso que foi falado, porque nós temos o dever e a obrigação de manter viva para a nossa sociedade a nossa história, contar para elas nossos feitos, nossos valores, nossa memória, nossa tradição. Esse monumento é belíssimo. Ele foi feito na Fundação Cavina, lá no Rio de Janeiro. Para ter uma ideia da relevância do monumento, desse monumento histórico que está completando 100 anos e agora estamos completando 200 anos da nossa independência, como foi falado aqui pelo nosso irmão Paulo de Tarso, na mesma época que foi feita, que foi fundada, que foi erguido esse monumento e inaugurado, a prefeitura do Natal, que é o Palácio Felipe Camarão, também foi feito. Olha só a grandeza da obra. Aí fica uma reflexão para os irmãos, para a sociedade potiguar, para todos. Será que nessa revolução, será que nessa independência do Brasil, que está completando 200 anos, que eu não estou escutando, não sei se alguém está escutando aqui não, alguém tocar no assunto desse bicentenário aqui no Rio Grande do Norte? Outra reflexão, será que de repente vamos a um sonho particular de ver igrejas de todo o estado em hora marcada repicando, o Forte Reis Magos dando salvas? De repente pega uns canhões desses da artilharia do Exército e dá salvas. Será que vamos chegar a esse ponto? Quais são as perspectivas de cada um dos senhores quanto a isso? Bom, eu espero que o governo do estado, né, as autoridades constituídas, a Assembleia Legislativa, Poder Judiciário e também as instituições, né, que nós temos, Exército, Marinha Aeronáutica também, e a Polícia Militar, que tem grande importância também na conservação desses nomes, essa nossa história, né, da nossa independência, que foi fundamental para nós sermos um país livre que nós somos hoje. Foi um grande passo, né, que aconteceu de setembro de 1822 e ali o Brasil se liberta da colônia, né, de ser colônia, né, de Portugal, e passa a ser verdadeiramente uma nação, verdadeiramente um país independente. Isso aí é importante, mas a nossa independência, ela precisa ainda ser firmada mais ainda através dos valores, né, da nossa pátria, né, através da cultura, né, de cultuar esses vultos, não esquecermos, né, desses nomes como Dom Pedro I, José Bonifácio, Padre Miguelinho, que foi um grande baluarte da nossa independência também, né, pessoas ligadas à independência, pessoas que buscaram ter um país livre, né, e soberano, né, e para que nós possamos continuar sendo um país livre, soberano, independente, é necessário que nós também cultuemos, né,
esses vultos através da nossa história. Eu espero que essas autoridades constituídas possam realmente dar um grande valor, uma grande relevância a esse dia histórico, né, de setembro de 2022, em que nós estamos completando 200 anos da nossa história, da nossa independência. Ela não começou, começou antes, através de Tiradentes, né? Tiradentes já era também um grande idealista, um grande nome da nossa história. Então esses nomes não podem ser esquecidos. Então é um momento histórico, 200 anos da nossa história, que não pode ser apagado, precisa ser relembrado. Então eu conclamo aí a todas as autoridades, né, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Governo do Estado, também o nosso Poder Judiciário, o Legislativo nosso aqui do Estado, também a Prefeitura, a Câmara, os vereadores, para fazer um grande levante em favor desse grande dia histórico para a nossa pátria. É verdade, para terem noção desse local, é um local tão belo e tão interessante aqui nosso sítio histórico, que é de frente ao quê? Ao Judiciário, o Tribunal de Justiça que funcionou aqui, não é isso? A Prefeitura do Natal, a Assembleia Legislativa, o Executivo, hoje funciona a Pinacoteca, então que é até chamada até hoje Praça dos Três Poderes, né? Para ter uma ideia, os desfiles cívicos militares que ocorriam em Natal, antigamente, antes de ir para a Praça Pedro Velho, no Tirol, eram realizados aqui. Meu irmão Paulo, quais são suas considerações sobre isso? O irmão Homero Leste foi muito feliz nas colocações que ele fez. Realmente, esta é uma oportunidade para não se deixar passar, né? É uma data muito bonita, são 200 anos de história, né, de nosso país, e que foi muito marcante para a gente sair de um patamar para outro, até chegarmos ao momento atual, né, aos dias de hoje. Então, acredito que as autoridades, né, que estão em berço esplêndido acordarão, né, e com certeza darão um encaminhamento que a nossa pátria merece para não esquecermos o seu dia. É verdade. Então, meus amigos, eu só tenho a agradecer aqui a presença dos dois. É uma honra aqui para o Fatos e Cultura ter grandes amigos e irmãos presentes para tentarmos dar a nossa contribuição, para ver se acorda as autoridades, para revitalizar esse monumento. Essa praça tão bonita hoje está sofrida, né, com mato. E é algo que não merece, nossa cidade não merece isso. Estamos falando apenas dessa praça, desse monumento que é tão simbólico, que é 200 anos fechado, mas há outras em situação bem pior. Então só temos a agradecer a todos nossos espectadores e um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.